Olá, eu sou a Babita. Eu sou a Joana. Bem-vindos Bem-vindos às às Boss Boss Talks. Talks. Bem-vindos a mais uma edição das Voss Talks. Eu estou tão entusiasmada por esta edição porque o tema é Q&A à vida. E nós temos perguntas, malda. Meu Deus! Sem filtros! Pode A ser que malta não é dê, cusca, né? pode ser que não dê para fazer todas e tu fiques safa. Mas pronto, tirando o facto, de estarmos na altura de Natal e do aniversário da Babita também, que foi há pouco tempo, mas ela Yes. está muito linda, podem assumir que ela está muito linda. A Joana está Muito a ser mais bem. querida porque eu aposto que as perguntas, ela já me foi falando de algumas, mas sim, aposto que as perguntas são. Não, por acaso esteja linda. Mas vamos lá, eu adoro isto, temos que fazer isto mais vezes. Eu estava a pensar, quem é que decidiu que eu ia ser a primeira a ser entrevistada? Fui eu, Pois, porque. é que eu não Não, decidi nada. não, tu Nós disseste. somos sócias das Boss Talks e a minha opinião vale zero, percebem? É isso, estou a brincar. Isso Não é é nada. mentira, porque quem disse que íamos fazer duas sessões de Q&A foste tu. Eu É disse, verdade. olha, boa ideia, vamos fazer. E depois tu disseste, anuncia a caixinha de perguntas, mas não disseste para quem. Yeah, pois bem. E achas que eu ia fazer para mim? Que graça! Claro que não, como é óbvio. Mas olha, não te safas logo da primeira. Eu prometi às pessoas que eu ia fazer por ordem de recepção e, portanto, a primeira vai começar logo de carrinho. Ok, bora lá. Estás preparada? Estou. Como é que uma pessoa tão empreendedora e cheia de Obrigada. energia e super linda, olha, também diz super linda, não tem namorado? Agora safa-te, não é nada comigo. Eu não tenho paz dos meus amigos, percebem? É isso que eu estava a pensar. Porque, como a Joana estava a dizer, eu já vou responder à pergunta, ok? Mas eu acho que é importante Ah, ressalvar. sim, porque não dá para fugir com o rabo à seringa. Eu, eu fui passar o meu aniversário a um hotel e toda a gente que me ligou, toda a gente me perguntou com quem é que eu estava no hotel. Toda a gente! Eu tive, inclusive, é pessoas que ligaram a videochamada e dizem, olha, mas mostra mesmo se estás sozinha, não sei o quê. E eu, malta, por favor, arranjem algo para fazer. Até parece que a malta não tem negócio para trabalhar, mas pronto. Porque é que uma pessoa. Obrigada, primeiro, antes de tudo, pelos elogios. Ahm, Porque é que uma pessoa não tem namorado? Eh, Não sei muito bem o que é que é responder a isto, sinceramente. Quer dizer, eu sei, Eu sei também, eu pô. sei, ou seja, eu tornei-me uma pessoa muito mais seletiva, e Yeah. eu não quero um namorado, eu quero um homem para casar. É um bocado por aí. Ou seja, claro que não é tipo, a próxima pessoa que eu conhecer vou casar, Yeah. mas hoje em dia, uma vez ouvi a Betina a falar sobre isto, que é, namoro foi feito para terminar. Aquilo que nós fazemos é, obviamente, conhecer as pessoas para ver se são os nossos futuros parceiros. E nós também já falámos disso de ti, de o casamento é a decisão para a vida. E então, sei lá, eu já tive, quando era mais nova, com alguns rapazes e neste momento o que eu sinto é eu quero mais do que namoricos ou o que quer que seja. E pronto, e como o meu padrão elevou, não é qualquer coisa que serve. É basicamente isso. De todo. De todo mesmo. Yeah, é isto. Foi Yeah. uma resposta? Era isso que tu achavas que eu ia responder? Sim, é assim, essa resposta é a resposta sincera, a que eu acredito que seja a verdadeira resposta, porque não te faltam pretendentes, essa é a realidade, e pessoas que são pretendentes em silêncio também, tenho a certeza absoluta, porque tu, com esse power todo, também é fácil as pessoas, tipo, terem esse sonho, mas nem sequer o verbalizarem, porque assusta. E sim, não é fácil conquistar um mulherão, atenção, não é? Que é o teu caso, e eu também tenho vindo a acompanhar, e sem dúvida que eu sei que os padrões se elevaram, e portanto, vai acontecer naturalmente, e tenho a certeza que vai aparecer. E há muita gente que quer que apareça, eu sou uma dessas pessoas, mas Há também mesmo confesso que. muita gente. Mas eu sei porque é que isso acontece, que é como toda a gente à minha volta namora, tipo, imagina, se tu fores a ver, à nossa volta há poucas pessoas que não namoram. E na É. verdade, eu aposto que estás a pensar em várias pessoas agora e tipo, namora, 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 namora. Sim, Há mas mesmo. acho que também tem a ver com o nosso Claro, ambiente, porque isso não é bem assim. Não é yeah, mesmo claro. bem assim.
E principalmente, ah, e principalmente com a seleção que tu estás a fazer, entendes? Ou seja, Claro, claro que eu quero que tu te apaixones e que sejas imensamente feliz, mas eu quero que a pessoa que tu esteja à tua altura. claro, claro. Isso é ainda mais importante do que esperar um bocadinho mais, pelo menos para mim, mas eu não tenho nada a ver com isso, a realidade é essa, né? Mas não tenho, mas eu vou fazer um casting. Eu É. quero saber, e só por cima de mim. De ti e há mais outras pessoas, mas sim, vai E ser mais engraçado. algumas pessoas. Imagina, na verdade, eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser a pessoa que eu me vou casar, estás a ver? Tipo, acho que vai ser giro, Yeah. não sei. Porque é uma coisa que eu quero muito, ou seja, eu quero muito casar. Primeiro eu adoro celebrar, Mas né? tens que ver, Celebração. eu acredito que já tenhas visualizado mais ou menos. Eu estou-me a lembrar de uma história do Fraser, que ele visualizou exatamente a mulher, antes de a conhecer sequer. Eu acho que Yeah. foi o Fraser que contou isto, não foi? Eu também acho que foi ele, sim. Yeah. Também acho que foi ele. E depois encontrou a Svetlana. Foi mesmo Tem que pensar. engraçado. Yeah, se calhar não Próxima andas a pergunta. visualizar. Se calhar não andas a visualizar. Primeira aprendizagem. Visualizar mais o homem de sonho. Não, mas imagina, deixa-me só dizer uma coisa, que é, houve uma vez que eu até fiz, já foi há um ano, eu fiz uma sessão com a minha terapeuta, na altura eu tinha terminado uma relação e por isso fiz terapia com ela, que me ajudou muito em muitas áreas da minha vida, e houve um exercício que era disso de visualizar, e eu lembro-me de me imaginar com alguém, mas não conseguia visualizar a cara da pessoa, estás a ver? Uhum. Sabia o que é que a pessoa tinha vestido, mas, tipo o estilo, mas não sabia o resto. Mas sim, vou pensar sobre isso, vou visualizar mais. Que linda. Ah, vá. Isto é o máximo. Adoro. Agora, gostava de saber um bocadinho mais do teu background profissional. Como é que foste parar ao GBR? Ok, boa. Ahm, já houve pessoas a perguntarem: mas tu uma vez tiveste um emprego? Já, ou seja, respondendo já também Yeah, é porque isso. eu acho que a pessoa aqui quer mesmo saber, tipo, o que é que tu fazias antes, porque não nasceste GBR nem nasceste empreendedora, foi um processo. Yeah, sim, Yeah. sim, sem dúvida. Então, o meu background, a primeira vez que eu trabalhei foi com 15 anos numa fábrica no verão, numa fábrica de papel. Foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho. E depois comecei, ou seja, eu tirei gestão na faculdade. Na altura, sempre tive trabalhitos, ou seja, na altura em que eu andava na faculdade, eu trabalhava aos fins de semana e feriados, numa sala de espetáculos, sabem, aquelas meninas que rasgavam os bilhetes, basicamente era isso que eu fazia. Boa noite, não sei o quê, este é o seu lugar. Eu trabalhava lá e até ganhava bem, mais do que de alguma malta, porque eu ganhava 5 euros à hora, era mais do que alguma malta, isto já há 5 anos atrás, mas pronto, ou seja, fazia em paralelo com a faculdade, depois comecei a trabalhar na Câmara Municipal num estágio profissional, ou seja, dentro da minha área foi o meu primeiro trabalho, digamos assim, Mas um qual é estágio. a tua área? Eu acho que as pessoas podem também não saber. Ou seja, eu tirei gestão na faculdade e depois na Câmara eu estava na área da contabilidade. E assim, que já agora não gostei. Aliás, para que fique claro, todas as experiências de mercado de trabalho eu não gostei. E pronto. Mas pronto, depois estive na Câmara. Depois o que é que eu fiz mais? Também já trabalhei no na altura fui morar para Lisboa, porque tinha um namorado que era de lá, e então eu morei 6 meses em Lisboa e na altura fazia um part-time no Homes Place na recepção. E depois trabalhei num hotel, na recepção também de um hotel cá, em Águeda. Estas foram as minhas experiências de trabalho. Acho que foi só isso. Ou estou-me a esquecer de alguma coisa? Acho que não. Ou seja, a nível profissional foi isso que eu fiz. Eu conheci o GBR, quando eu estava a estagiar. Ou seja, eu comecei a estagiar em janeiro, ou seja, eu terminei o curso em julho, comecei a estagiar só em janeiro, demorei muito tempo a arranjar trabalho. Depois conheci aquilo que deu origem ao GBR, porque hoje em dia nós trabalhamos com finanças pessoais, mas nem sempre foi assim, ou seja, o GBR estava associado a outra empresa, pronto. E quando eu te conheci, graças a Deus, foi em abril de 2020, ou seja, eu comecei a trabalhar em janeiro, em abril de 2020, e foi quando eu comecei e conheci o GBR. Eu fazia em paralelo, fiz sempre em paralelo, até que, pronto, no meu último trabalho, aí despedi-me, que foi no hotel, a trabalhar por turnos, que também não gostei.
E isso deu-me mais força. Por isso é que eu digo, quando as pessoas me dizem que não gostam daquilo que fazem, eu penso, então que isso dê mais força para sair daí, pá, porque Yeah, hum, é exatamente isso. Acho que é isso. yeah. Esse é o meu background. Eu sempre, ou seja, só para dar aqui algum contexto, eu sempre fui boa aluna, ou seja, eu sempre gostei muito de estudar e, aliás, eu sempre gostei muito de aprender e eu tenho uma boa memória, então eu vomitava a matéria e E não sempre é fui qualquer boa pessoa aluna. que estuda na FEP, atenção, nós às vezes dizemos, FEP, não sei o quê, mas há muita gente que quer e não consegue. Nós damos aquilo como certo foi a nossa faculdade, mas muita gente quer e não dá, né? Yeah, Ou sim, sim, seja, na altura entrei com média 16,5, depois fui para gestão, a média era 17,1, porque eu tive um ano de economia e depois é que mudei para gestão, porque pensei, vai ser mais prático. Não foi, ok? Talvez tenha sido um bocadinho mais, porque eu depois também não terminei economia, mas sim, é verdade. Então, mas eu sempre tive boa, boas notas e fazia desporto e não era aquela pessoa revoltada com a escola toda. Aliás, eu adorei a escola. Olha, nesta semana vi uma professora minha, fónix, que já não via há séculos. No dia antes de fazer anos, tipo, eu fui à pastelaria comprar um pastel de nata e ela estava lá e ela, não acredito que eu estou a ver. E depois estava a dizer, era eu que ela me estava a ver, só não estava, estávamos só as duas. Foi grande coincidência. Mas pronto, a minha escola foi muito fixe. Mas continuando. top. Mas porquê é que começaste o GBR e decidiste ficar com. Isto não é uma pergunta, mas que eu acho que completa aqui um bocadinho aquilo que esta pessoa estava a perguntar. Porquê só o GBR? Ou... Eu na altura comecei no GBR porque, primeiro, eu queria ganhar mais dinheiro, porque eu ganhava 720 euros por mês no meu estágio profissional. E eu pensei, bem, se eu ganhar 300 já dá 1000, a morar com o meu pai era incrível. Basicamente foi isso que eu pensei. E depois também vi, na altura havia uma apresentação online, porque era Covid, né? E eu lembro de ver um rapaz a falar, ele ganhava pai 200 euros por mês, ou se calhar nem isso, mas ele não comunicava nada bem. Eu pensei assim, e ele tinha equipa na Índia, ou seja, mais ainda, tipo uma cena. E eu assim, fogo, se este gajo consegue, eu também consigo. Então eu comecei no GBR, ou seja, eu nunca. Eu tinha amigas que, apesar de eu ser boa aluna, eu sempre soube, tipo, eu queria muitas coisas, é isto. E eu quero muitas coisas ainda. E na altura, quando perguntava, o que é que queres ser quando fores grande? Eu não sabia responder. Tinha amigas que sabiam, queriam aquele curso, aquela área, que estudavam para entrar naquela faculdade. Eu não fui essa pessoa. Aliás, eu fui para a economia no secundário, porque uma mãe de uma amiga minha disse: Olha, e se fosse para a economia? E depois fui para a FEP porque me disseram assim: Olha, a FEP é das melhores. Inscreve-te. Foi assim. Ou seja, nem sequer tinha a ambição de um dia, vou mesmo para aquela faculdade, tenho mesmo que dar tudo. Yeah, Só que as coisas foram correndo. Ahm, e pronto, eu não sabia exatamente aquilo que eu queria. Na altura ia fazer voluntariado, só que lá está, depois veio o Covid, e eu lembro-me de, nesse momento onde conheci o GBR, eu pensava, fogo, tipo, eu curtia era fazer voluntariado. Aliás, eu lembro de ter esta conversa com o meu pai, que é tipo, pai, e se eu for 3 meses para Cabo Verde e depois volto e trabalho um mês e depois vou 6 meses para o Brasil e depois volto para ganhar dinheiro, não sei o quê, porque até para voluntariado é preciso dinheiro. E isso foi das coisas também que me convenceu a começar no GBR, porque eu pensei, posso ganhar dinheiro enquanto estou a fazer voluntariado e dá para yeah, ter várias coisas. E há uns tempos as minhas tias também comentaram comigo que quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia que não queria ser adulta. E faz-me sentido. Ou seja, eu adoro ser adulta, mas na altura a visão que eu tinha do adulto é a vida dos adultos é uma seca. As pessoas estão sempre a trabalhar. E então eu sempre fui amante de liberdade, tipo o Martim Manhã, estás a ver? Tipo, um dia faz uma cena, eu gosto dessa cena. E pronto, aquilo que nós fazemos é conhecer pessoas, então os dias são sempre diferentes. A yeah, apresentação é a mesma, mas os dias são sempre diferentes. Mas foi isso que me fez começar, foi perceber que há mais. Ou seja, eu acho que foi a primeira vez no mundo, no mundo, na vida, onde eu me senti compreendida na cena de eu quero mais sem ser gozada. Porque não é que eu fosse ovelha negra de todo, mas. Até porque eu tinha aquele percurso tradicional, mas havia muito. Sempre que eu vinha com ideias, eu dizia que queria ser rica. Aliás, quando a minha tia brinca hoje em dia comigo, ela dizia que quando eu era mais nova que eu queria. Eu dizia que ia casar com um homem rico de Lisboa, whatever, uma cena assim. E sim, provavelmente vou casar com um homem rico, muito provavelmente, mas sim. Mas,
Mas eu sempre quis mais, e quando eu dizia à minha família, e assim, que queria mais, que não queria só uma profissão, trabalhar 40 anos, era tipo, Bárbara, deixa a terra, o mundo não é cor-de-rosa. Então eu quando eu te conheci, acho que foi mesmo a primeira vez onde eu senti. Eu sou a vida, finalmente. Tipo, há mais malucos que pensam como eu. É exatamente isto. Eu não sei muito bem o que é que vai sair daqui, não sabia. E ainda não sei, sinceramente. Tipo, acho que há aquilo que nós idealizamos, mas eu acho que vai ser muito melhor do que aquilo que eu idealizo. Mas foi isso, foi perceber que há mais. Porque eu não, tipo, se há coisa que eu não quero, a nível profissional e pessoal e whatever, é ser normal. Tipo, Bingo. É, sem dúvida. yeah, ser normal é péssimo. Muito bem. Próxima. Opa, esta. Whatever, vou fazer. Tenho que fazer. Alguma vez pensaste ter um cão ou um gato? Se sim, que nome farias? Eu acredito que era darias. Ah, imagina, por acaso há pessoas que às vezes me perguntam, se eu nunca fui habituada, primeiro de tudo, a ter animais, ok? Então eu não tenho aquele apego todo, porque eu não fui habituada, pronto. Apego todo como se calhar tu tens ou que outras pessoas têm. Ah, a razão pela qual eu já pensei em ter um gato e um cão foi porque nós já falámos sobre isso e tu disseste que me ia ajudar a melhorar, a ter mais responsabilidade e tudo mais. Então é isso, mas que nome é que eu daria? Pá, provavelmente se eu tivesse um gato, tipo, de certeza, se eu tivesse uma gata, se ia chamar Kitty, porque eu adoro Hello Kitty, então provavelmente é isso, ou Chanel também, ou cenas assim. Um, pá, yeah. Ou Glitter também, olha, eu gosto, acho que dava o nome de Glitter a Glitter uma é gata. fofo. Sabes que os animais gostam de nomes que tenham Combina. Yeah, Yeah. yeah, já ouvi isso também. Pronto, então já pensei em ter, eventualmente vou ter, porque acho que vai ser importante para mim, para ter mais Yeah. responsabilidade, mas não é uma. Lá está, não tenho esse apego todo, gosto e quando estou. Mas sei lá, vejo um cão na rua, não sou a pessoa que se vai abaixar para tocar no cão que nem sequer sabe né? De onde é que vem. Não sou essa pessoa. Yeah, mas quando tiveres um gatinho, tu vais amá-lo. Eu tenho a certeza. Ele é que não me vai amar, porque os gatos são falsos, mas sim, vamos só. Isso é mentira. Oh, Só tem personalidade forte. E nós temos que saber conquistá-los. sério. Que conselho darias a alguém que acabou de perder um familiar próximo? Hum. É assim, por acaso ontem mandaram-me uma mensagem, uma amiga minha, ou seja, ela estava basicamente a dar-nos parabéns e assim, e ela perdeu o pai há pouco tempo. E ela estava a dizer que me admirava muito pelo meu processo, etc. E eu sinto que o luto é daquelas coisas, acho que é a única situação. Hum, há um conselho que eu não gosto que as pessoas deem, que é com o tempo as coisas melhoram, porque eu não acredito nessa ideia, se nós não fizemos nada nesse tempo. O luto, eu sinto que é a única coisa que realmente com o tempo, e não é só o tempo passar, obviamente é nós pensarmos sobre isso, mas vai ficando mais fácil, ao mesmo tempo que há alturas que é mais difícil, tipo a altura do Natal, etc. hum, aniversários para mim. Então, o conselho que eu dou é deitarem cá para fora. Eu acho que isso é super importante. Um, imagina, para mim, nem é bem um conselho. Tipo, na altura, o que eu fiz foi chorar, escrever, um, não me distrair. Ou seja, yeah, esse é um conselho que eu dou, que é não se distraiam, no sentido de por exemplo, mesmo que até quando o meu pai faleceu, eu lembro-me de querer que logo começar a trabalhar e fui logo sair à noite, a seguir a isso ter acontecido. 10 dias depois eu apanhei uma grande bedeira, depois do meu pai ter falecido. E cheguei atrasada ao trabalho e não sei o quê. Ahm, e eu estava claramente a não querer pensar na situação. Um, e eu acho que isso é uma coisa que não devem fazer. Devem deitar cá para fora, chorar, ler. É uma coisa que me ajudou muito. Ler sobre desenvolvimento pessoal, mas eu, acima de tudo, acredito que foi o facto de eu estar no GBR com vocês, contigo, com o Magalhães, etc., que me ajudou. Ou seja, estar com pessoas que, mais do que dar palmadinhas nas costas, eram desenvolvidas intelectualmente para me puxar para o outro lado. Porque assim, há mortes, eu acredito que haja mortes mais fáceis de aceitar, entre aspas, do que outras. Eu lembro de uma vez, meu pai faleceu de uma doença de coração, e eu lembro de uma vez estar a chorar contigo e tu me dizeres algo do género: Babita, pensa, se calhar se o teu pai tivesse sobrevivido a isto, ele iria estar muito pior. E isso foi uma história que eu vendi a mim mesma e e que eu vendo várias vezes a história a mim mesma de que isso seria assim. Até mesmo a minha avó, que faleceu há pouco tempo, etc.
Agora, claro que num acidente, e mesmo até num acidente, eu acho que, sei lá, um acidente é muito mais de repente, não é? Tipo, aquela pessoa morreu num acidente, não sei quê. Eu acho que isso é mesmo um abre-olhos. Acredito mesmo, e sobretudo questões de morte, é sempre um sinal para nós pensarmos na nossa vida. Só que o problema é que a maior parte das pessoas lá está, nesse momento fica triste, mas depois distrai-se. Ai, vamos beber um copo para não pensares nisso. Não, é importante não estarmos tristes. Então, para quem perdeu um familiar, está tudo certo em ficarmos tristes. É suposto ficarmos tristes. Porque se há coisa que eu fiz mal, também era pequena, né? Mas quando a minha mãe faleceu, eu não fiz isso, ou seja, eu tinha 13 anos e só depois, na altura, quando eu fui para a faculdade, ou seja, quando tinha 17, 18, é que eu fiz o luto da minha mãe. E foi bué mau. Eu acho que foi o pior ano da minha vida, de longe. Pior ano, de longe. Claro que o do meu pai também foi, mas foi com outra maturidade, porque eu chorava todos os dias, a todas as semanas, quase todos os dias, depois desses 5 anos, por estar tudo acumulado. Então eu acho que é importante as pessoas se permitirem chorar e deitarem cá para fora, escrever é uma coisa que também me ajudou. E Yeah. pronto, e a ligação com Deus eu também acho que é tudo, porque se uma pessoa não tem fé, eu não consigo imaginar sequer, não sei o que é que as pessoas se agarram quando não têm Deus na sua vida. Toda a gente tem Deus na sua vida, mas quando não acredita em Deus, hum, não sei o que é que as pessoas se agarram. Acho que isso é lixado. Isso é bem importante. Fogo, e é mesmo complicado, por exemplo, porque tu sabes, eu já te disse isso muitas vezes, que aquilo que eu sinto é tu queres ajudar, não é? Mas eu própria, se tivesse a mesma situação que tu, fogo, eu não sei o que é que eu fazia à minha vida, estás a perceber? Ou seja, Yeah. é aquela cena de tu queres dar força, queres que a outra pessoa não use isso como desculpa, ou não queres que a outra pessoa se enterre ainda mais do que o que a situação já está a enterrar, né? Queres ajudar, mas também é uma situação bem ingrata, porque só por quem passa é que consegue ter essa noção, não é? Então eu sinto que tu tens uma cena boa boa, porque tu podias dizer, ah pá, diz isso porque tu não sabes, e é verdade, percebes? É tipo, mas não, tu acolhes cada conselho, cada ajuda, cada amizade, cada força e dizes, ok, eu vou agarrar-me a isso e eu vou ser forte. E a verdade é que tu te tornaste uma inspiração para todos nós, precisamente por causa disso, porque tu escolheste sempre o caminho mais difícil, não é? Nós temos pessoas que não têm um décimo ou que nunca passaram por um décimo daquilo que tu passaste e estão sempre a queixar-se, sempre a usar tudo como uma desculpa, não é? E isso irrita-me profundamente, principalmente quando tu vais todos os dias a lutar e a usar isso como uma desculpa para fazer, é para fazer acontecer, para ser ainda melhor, para tornares uma melhor versão, para fazeres ainda acontecer mais. Um, foi, isto estava meia hora só de conversa, só deste assunto, honestamente. Não me vou Yeah. perder. Mas, Fónix, bora lá. Se tivesses que escolher. Ah, não. Ia passar aqui uma engraçada. Quando é que vens jantar comigo? Opá, fica mal É, dizer em público. Mas pronto, esta não podes não responder. Mas são fãs. primeiro é assim, eu não faço a mínima ideia quem é que pôs essa pergunta, mas ehm, o requisito para, ou um dos requisitos para ser o meu futuro marido é ser um homem com tomates. E por isso Ai, não acredito que disseste isso assim em live, Fónix. essa pergunta é claramente, ou seja, o meu futuro marido não iria pôr isso numa caixinha de perguntas, só para ficar claro. Oi, pronto. Já foste. Se tivesses que escolher a melhor prenda de Natal do mundo, qual é que seria? Este é fixe. Melhor prenda de Natal do mundo. Tens que ser rápida para tentarmos fazer todas. Eu não sei qual é que seria a melhor prenda de Natal do mundo. Tipo, sei lá, a primeira coisa que me ocorre, mas lá está, é daquelas coisas que eu sei que é impossível. Tipo, às vezes, em momentos menos bons, hum, ocorre uma cena de será que os meus pais estão mesmo bem, etc. Então eu acho que seria a certeza de todos lá em cima estarem bem.
E isso eu ligo. E lá está, eu sei que isto é impossível. Na verdade, eu não acho que seja impossível, só que é uma coisa que eu acredito muito em nós nos desenvolvermos a nível espiritual, etc., ao ponto de eu estar em paz comigo e sentir isso. E às vezes eu sinto. Então eu acho que seria a melhor prenda de Natal. É, mas essa questão que tu disseste aí entra a fé, porque se tu tens Yeah, fé, é isso. Ou seja, eu acho que a melhor prenda de Natal é mesmo isso. É fé, porque tu sem isso, tu não fazes nada. Porque eu acho que vai sempre. Imagina, atenção, eu sei que já passei por algumas cenas, mas eu acho que vai sempre acontecer cenas na nossa vida. E sem isso, tu não fazes nada. Sem a cena de. É por alguma razão, as coisas vão melhorar, o que é que eu posso aprender daqui? Então, eu nem sei se isso é uma cena, não é uma prenda de Natal, é bem difícil. achei uma excelente resposta. Yeah, mas é isso que me ocorre. Porque eu acho que com isso tu fazes tudo o resto. Podes dar o que quiseres, chocolates a quem tu quiseres, etc. Yeah. Um, yeah, é isso. Também gostava que me oferecessem um carro, por acaso. Também curtia. Ai. Nota-se que tens um grupo de amigos muito próximo e unido. Como construíste isso? Um, como é que eu construí isso? Na verdade, eu não. Ou seja, eu não acho. Quer dizer, eu acho em parte que eu construí isso, porque obviamente tu atrás, etc. Claro. Mas eu sei que tive muita sorte. Um, nisso. E eu acho que vem daquilo que estavas a dizer, até pegando nesse exemplo, que é Estou a exemplo. ver. A Babi acha-se uma sortuda incrível. Incrível! Eu Isso é tenho um bué da maravilhoso. sorte, esquece. Eu ontem gravei um vídeo e chorei muito ontem, mas pronto. A falar Sim, porque exatamente. ela teve um vídeo com mais de 50 pessoas a dar-lhe os parabéns e a descrevê-la numa palavra. E as palavras são espetaculares. É verdade. E eu sinto que é mesmo isso. Eu tive muita sorte. Agora, eu sei que também é aquela história: Deus faz tudo menos o que é a nossa parte. Por exemplo, o facto de ter pessoas como tu à minha volta, que, sobretudo quando isso aconteceu, me diziam coisas que eu sei que, tipo, lá no fundo tu até tinhas pena de mim, mas tu sabias que ter pena de mim não me ia ajudar, percebes? Em nada. E tu teres tido essa coragem de dizer tu, o Magalhães, etc., ajudou muito mais a crescer, hum, e ao mesmo tempo, lá está, entra aí eu, que é eu ouvi, porque eu podia ter ignorado aquilo que tu estavas a dizer e ter-me afastado de vocês. Ainda bem que eu não o fiz. Obrigada, a Deus, e obrigada a mim. Hum, Certo. mas como é que eu construí isso? Lá está, eu acho que é isso, foi acontecendo. Tipo, não sei, não, tipo, tudo começou para ganhar dinheiro num negócio, mas é muito mais do que isso. E por isso é que sempre que nós dizemos do GBR é muito mais do que isso e é bué difícil explicar isto. E eu sei que pode parecer, mas o GBR parece que é a melhor coisa do mundo, estão sempre a falar coisas boas. Claro que tem desafios, obviamente, mas são esses desafios que a seguir e por isso é, e nós ainda hoje estávamos a falar sobre isso. A razão pela qual eu tive esse vídeo, e eu sei que há muitas pessoas que gostam de mim e confiam em mim, e eu sei que no mercado tradicional um vídeo daqueles não ia acontecer, mas vem exatamente dessas fases bué da más, onde às vezes temos que ser duros com as pessoas que nós gostamos, até pensamos, se calhar esta pessoa vai ficar chateada comigo, mas eu acredito que é isto que vai ajudar, e depois é isso que cria as relações. Por isso, como é que eu consegui? Eu tive muita sorte e decidi desenvolver-me e ser boa pessoa. É isto. Ah, que lindo. Como te vês aos 30 anos? Agora está mais perto. Bingo. Tenho 27 agora. Estou muito excited porque eu adoro o número 27 porque foi o dia em que eu comecei no GBR. É verdade. E tu também. Só que Eu foi também. em 27 diferentes. Então, como é que eu me vejo com 30 anos? É como é que eu me vejo com 30 anos, a pergunta, né? Uhum, acho Como é que que eu sim. me vejo? Olha, eu vejo-me Como te fora de vês aos 30 Portugal. anos? Eu vejo-me fora de Portugal, de certeza, pelo Na menos nem que Suíça, seja. num sítio com neve. Yeah, de certeza. Eu quero mesmo muito, tipo, não, tipo, vou morar não sei quanto tempo ou para sempre para a Suíça, não é isso, mas quero já ter morado fora daqui, que já tenho esse feeling há muito tempo e com 30 anos eu acredito que isso já esteja a acontecer. Ter equipa, lá está, na Suíça e noutros países, ou seja, já ter o meu negócio realmente internacional e estar a viajar para fazer as coisas. Um, mais coisas. Pá, provavelmente. Imagina, não sei se vou estar casada. É o que é isto que a malta quer saber, né?
Não, provavelmente a namorar. Ahm, Na verdade, eu até agora tipo, fiquei com o feeling de eu acho que aos 30 até vou estar casada, nem sei, sabes? Ou pronta para. Não sei, foi um feeling agora. Mas pronto, a viajar muito mais, com um carro cor-de-rosa e Glitter? glitter. E, e pronto, e já ter atingido nível 8 no GBR e pá, e viajar muito com a equipa, fazer muitas cenas, ajudar muitas pessoas, é isso. Ou seja, no final do dia, ajudar pessoas internacionalmente. É isto, Boa. eu imagino. Mais uma, para finalizarmos. Quais são. Não, desculpa. Quais são os três principais desejos da tua vida? Acho que é esta a pergunta. Quais são? Então, ter uma escola, isso é mesmo super importante para mim. Exatamente, porque eu andei numa escola que foi boa, boa, ainda agora disse essa professora, 70% da pessoa que eu sou hoje vem claramente daquela escola. E foi super importante para mim. Um, Ter uma escola, os desejos, ter filhos e ter um grande casamento. Basicamente é isso. Como Ou uma seja, quando eu digo grande casamento, princesa! yeah, não é só, ou seja, não é só ter a festa. Claro que isso vai ser importante, mas é ter um grande casamento. Porque acho que isso são os pilares mais importantes, que é a família e ajudar pessoas. E eu sei que com a escola isso vai ser, com aquilo que nós temos no GBR, isso já é, e eu acho que a escola vai ser um reflexo disso. Na verdade, eu sinto que a escola vai estar ligada diretamente ao GBR, por isso, yeah, tudo certo. Verdade. Fica aqui, identifiquem GBR, que é para Ah, temos de trabalhar para isso acontecer, mas acredito nisso, sim. muito obrigada por teres respondido às perguntas. Já estamos aqui em cima dos 30 minutos. Para mais perguntas, insistam connosco para nós fazermos uma Q&A Babita versão 2, edição 2, episódio 2. Estejam à vontade. Mandem mensagem. Agora na próxima és tu. Ah, tá. Vamos. Vai ser fixe. Obrigada. Vai Foram ser umas fixe. perguntas, não foram assim. Lá está, a primeira, enfim, mas pronto. Eu disse que começamos de carrinho. Começamos de carrinho. Yeah. E acho que a pessoa não sei se vai ficar chateada de jantar, mas é verdade. Tem que haver mais homens realmente. Mais homens masculinos e mais mulheres femininas. Dava outro tema. É verdade. E estamos quase a chegar à nossa edição número 100. Verdade. Vamos. Na verdade, Bora hoje é lá. 97. Não é? Acho que é 97. Ou já é a 98. Boa pergunta. Não sei, mas vou ver Não me isso. estou a correr. Mas pronto, estamos próximas. Bora lá. Próximo. 100. Obrigada. Bem, tempo. Muito obrigada, Bavita. Um grande beijinho. Beijinho para todos. Boa semana. Beijo.